Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã de bênçãos para vocês nessa manhã de domingo, hoje dia 2 de novembro de 2025, esse mês que se iniciou, no dia de ontem, né, final de semana, um mês novo se iniciando, mais um período na presença de Deus. Que essa palavra sirva de fortalecimento, de renovo ao coração dos irmãos, que venha de encontro de alguma forma às necessidades de cada um dos irmãos. Eu sei que muitos irmãos passando por dificuldades, por lutas. Assim é a nossa jornada, né, irmãos? Assim é a jornada do cristão, uma jornada de batalhas, de adversidades, e isso tudo é natural, isso tudo faz parte do processo da nossa vida. Então peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, clube de membros, botãozinho assinar, e através das informações aqui em cima, os irmãos podem semear nesse ministério. Vou começar um pouquinho. Estava meditando sobre Moisés, né? Como que Moisés ele negou o chamado dele por não conhecer o Senhor, por não se achar capaz, por não se achar preparado, por não se achar pronto. E eu costumo dizer que talvez seja esse um dos grandes requisitos para poder alguém viver uma experiência com Deus, para alguém viver um projeto, né? Negar o chamado, negar a condição, né? Achar que não está pronto, achar que não é capaz, achar que não vai dar conta. Não tem nada de ruim nisso, irmãos. Pelo contrário, eu vejo como sendo um dos principais requisitos. E Moisés, como eu disse, ele não conhecia o Senhor porque ele conhecia um Deus que tinha operado no passado, que tinha operado na vida dos ancestrais dele, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas eles ficaram 400 anos no Egito, e a lembrança dos feitos do Senhor, de quem era Deus, isso tinha se passado, né? Deus era muito lembrado por aquilo que ele fez na vida de alguns homens, como eu falei, Abraão, Isaac e Jacó, né? Então a lembrança que eles tinham do Senhor era isso, era Noé, era Abraão, era Isaac, era Jacó, e foi sobre isso, de fato sobre isso. Até difícil falar sobre Noé, porque a gente não sabe, aqui não dá para conjecturar se Noé, a história dele foi revelada a Moisés ou se foi algo transmitido, mas certamente dos patriarcas foi algo transmitido. Agora, uma coisa é a gente saber de Deus por conta dos outros, da experiência dos outros, do testemunho dos outros, do milagre na vida dos outros. Outra coisa é a gente saber de Deus porque Ele fez na nossa vida. Aquele momento ali foi o momento em que Deus começaria a fazer na vida de Moisés e através da vida de Moisés. E isso geraria, claro, um rompimento, geraria uma mudança completa de entendimento de quem é Deus na vida dele, né? Foi o que aconteceu. E eu particularmente acho que isso conversa muito com aquilo que a gente vive. Deixa eu levantar um pouco aqui que está difícil ficar sentado. Estou no improviso hoje aqui. Então acho que isso conversa muito com aquilo que a gente vive. A gente vive um momento em que a gente passa por momentos em que às vezes a nossa experiência é muito vinculada àquilo que o outro viveu. Um testemunho contado, uma experiência contada, uma pregação. Alguém sempre fala algo que Deus fez, mas, vamos ser sinceros, isso não é a mesma coisa que você viver algo. Que você ter a certeza porque você passou por uma situação e você viu Deus agindo. Então, é o chamado, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, lá de Jó, capítulo 42, né? É você ver com os olhos, no sentido não de ver para crer, mas no sentido de ver com os olhares da fé, né? De você testemunhar, é isso. O que é o testemunho? Senão aquele que fala de algo que ele viu. O testemunho da fé é isso, é você viver a experiência, você viver a milagre, você ver a operação de Deus na sua vida, e você testemunhar acerca daquilo que você viveu, acerca daquilo que você viu, aquilo que você viu. Então Moisés, ele vê uma sarça se queimando, e a experiência dele se dá através disso. Primeiro ele viu ali algo que eu acho que, assim, pelo formato, né, que foi, poderia ser diversas outras formas que Deus poderia ter falado com ele, foi justamente aquela forma que Deus escolheu. Então só pelo formato eu já acredito que, assim, tem um ensinamento, tem algo sendo dito ali através dessa forma que Deus escolheu, porque era uma sarça, era algo comum, acontecendo algo incomum do comum. Eu acho que esse é o grande ponto. Algo comum era uma sarça no meio do deserto. Algo comum era uma sarça ali naquele monte. Algo incomum.
a sarça pegando fogo e não se queimando. Eu até acho que a sarça pegando fogo também talvez fosse como uma árvore seca, a incidência do sol, não sei, talvez fosse até algo não tão espantoso assim. Eu acho que o espanto veio de ele ver aquilo queimando e não se consumir. Então é isso, é quando a gente vê o sobrenatural no normal, quando a gente vê o incomum acontecendo no comum, o extraordinário acontecendo naquilo que é ordinário, naquilo que acontece todo dia. Esse é o tipo de experiência que nos leva a outro patamar. Esse é o tipo de experiência que nos leva a um outro nível, a uma outra vivência com Deus, a um outro momento, né? A um outro entendimento, a uma outra leitura da prova, da dificuldade que a gente passa na vida, né? É esse tipo de experiência. Então, assim, agora, isso só foi possível por quê? Porque houve um rompimento. Um rompimento com o Egito, um rompimento com o palácio de Faraó, um rompimento com a cultura de egípcia. Antes de viver algo de Deus, ele renunciou, né? E eu acho que esse é o ponto nessa manhã de domingo, porque, irmãos, vamos falar uma coisa que eu acho que isso precisa ser dito, porque hoje a gente vive um evangelho de não renúncia, né? Onde as pessoas querem viver algo muito maravilhoso de Deus, mas não querem abrir mão daquilo que o mundo tem. Então não dá para você ter união entre o mundo e Deus, não dá para você servir a dois senhores, não dá para você querer ter as coisas, viver esse mundo, as coisas da carne e querer viver as coisas do Espírito. Não dá, é incompatível. Moisés só viveu o que ele viveu porque Moisés renunciou ao Egito, porque Moisés renunciou ao palácio. Ele não só renunciou ao Egito, ele renunciou a uma vida luxuosa que ele tinha no Egito. Porque ele tinha uma vida luxuosa lá, ele era um príncipe, ele era alguém que estava ali, não seria um faraó, mas seria um príncipe, seria alguém muito, muito bem estimado, e ele renunciou àquela vida. Então, quando nós renunciamos o mundo, a carne, o pecado, renunciamos à nossa vontade, renunciamos à nossa razão, aí é possível, dentro da nossa rotina, da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, o extraordinário, o impossível acontecer, que é uma manifestação de Deus, que é um agir de Deus, que é uma intervenção de Deus. Eu acho que essa é a palavra. Tudo que a gente busca, tudo que todo mundo ora, pede, e sempre será uma intervenção. O que foi uma sarça queimando que não se consumia, senão uma intervenção? Ali é uma intervenção, uma coisa anormal acontecendo no meio do normal. Então, para isso vir, tem que se gerar um cenário, tem que se gerar um ambiente que proporcione isso. Não é uma coisa que vai acontecer sem propósito. Tem propósito, tem que ter propósito, e o propósito está dentro desse contexto, um propósito de rompimento. Então, acho que já que fica de primeira dica, sem falar de maneira bonita, mas falando de maneira clara, tem algo na tua vida, tem algo na minha vida, que a gente precisa deixar para trás, que você precisa romper, que nós precisamos abrir mão, perder, para poder viver algo maior de Deus. Paulo vai dizer para Timóteo, para Filemão, sofra o dano. Qual é o dano que a gente tem que sofrer, que talvez a gente não queira sofrer? É um dano sentimental? É um dano financeiro? É um dano afetivo, no sentido de um lugar, geograficamente, né? Uma casa, o que quer que seja? Qual é o dano? Eu não sei. Eu sei qual é o dano na minha vida que eu preciso sofrer. E eu sei que eu preciso sofrer. Eu sei qual é a renúncia que eu preciso fazer. Existem renúncias. Estou sendo sincero aqui com os irmãos. Mas acho que esse é o questionamento do Espírito Santo para nós nessa manhã. Para que a gente possa ver o extraordinário, para que a gente possa... E extraordinário não é que um jargão, é realmente aquilo que não é normal. Não estou jargalizando. Inventei uma palavra agora, né? A pregação, né? Colocando jargões, não. Estou falando de algo para que a gente possa viver algo maravilhoso, uma intervenção de Deus. A gente precisa de fato renunciar. Então é abrir mão de quê? É abrir mão de quê? É qual sarça que precisa ser queimada, porém não será consumida. O que na nossa vida vai ser queimado, mas não vai ser consumido, vai ser ressignificado, vai ser reconstruído, vai ser refeito a partir do momento que a gente tomar uma decisão. Então posso dessa palavra, que essa palavra sirva de fortalecimento, direcionamento e resposta à sua vida, à minha vida, às nossas vidas nesse domingo,
nesse dia. Fiquem na paz, paz de Cristo.